alguns dos amonitas estão vindo pelejar contra a nação de Judá. Estão vindo pelejar contra a nação de Judá. E a palavra de Deus fala que Josafá temeu, Josafá sentiu medo. E o que foi que Josafá fez? Josafá reuniu toda a congregação de Judá, desde o maior ao menor, homens, mulheres, crianças, juntou toda a congregação de Judá e de Jerusalém, e reuniu todo aquele povo ali, e apregoou um grande jejum, e clamou para o Senhor. E a palavra de Deus fala que Josafá ficou em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse para o Senhor, a partir do versículo 9, Josafá começa a fazer a sua oração ao Senhor. E quando Josafá estava ali, reunido com toda aquela congregação, com todo aquele povo todo reunido ali, a nação de Judá e a nação de Jerusalém, estava todo mundo ali reunido, buscando ao Senhor, para Deus fazer esse cara em pé. E Josafá proclamou um grande jejum coletivo com toda aquela nação. E quando eles estavam ali, o Senhor bradou nos altos céus, a partir do versículo 15. E Jaziel, um profeta ali, bradou ali em alta voz e falou para todo aquele povo que eles não precisariam temer aquele povo que estava vindo pelejar contra Josafá. Que não precisariam pelejar, que eles não precisariam temer, porque o Senhor é quem ia pelejar por aquela nação. Aí a partir do versículo 15 diz o seguinte, olha: e Jaziel disse: dai ouvidos, ó todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por esta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que Deus maravilhoso. Quando Josafá reuniu todo aquele povo, Deus bradou nos altos céus e falou que aquela peleja, que aquela luta, que aquela tempestade, aquele povo não ia precisar pelejar, não ia precisar lutar contra aquele povo, porque aquela peleja não era daquela nação, aquela peleja era do Senhor, era o Senhor que ia pelejar por aquele povo. Irmãos, eu lendo esse texto lá em casa hoje à tarde com os irmãos, e eu vi, e eu tirei aqui três coisas assim maravilhosas que Josafá fez e que levou aquele povo, aquela nação a fazer. A primeira foi, Josafá proclamou um grande jejum naquele povo. A segunda coisa, Josafá levou aquele povo a orar, a buscar o Senhor. E a terceira coisa, Josafá levou aquele
gente fala em jejum, parece às vezes que tem uma coisa assim meio estranha, né? Porque o jejum hoje está tão assim, meio esquecido no meio de nós, do povo crente, do povo que serve ao Senhor. E quando eu falo isso, eu falo até por mim mesmo. Está tão esquecida a prática do jejum, está tão esquecida. Muitas vezes nós não queremos, achamos um sacrifício tremendo, tirar umas horas ali para consagrar ao Senhor, achamos um sacrifício tremendo e não queremos. Muitas vezes nós não queremos abrir mão dos prazeres, das coisas gostosas, não queremos abrir mão de nada para buscar ao Senhor, não queremos abrir mão de nada. E nosso Deus nos chama para darmos primazia ao nosso Deus, para darmos primazia às coisas de Deus. Nós queremos dar o que sobra para o Senhor, é o tempo que sobra para o Senhor, é a oferta que sobra, é o dízimo que sobra, é o nosso tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para visitar, eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo nem para vir à casa do Senhor, só vem quando sobra tempo. Já viu quando a gente só vem às vezes, a gente só vem na casa do Senhor quando sobra tempo? Quando sobra tempo para vir à casa do Senhor. E Josafá, ele apregoou um grande jejum, e esse jejum foi com toda aquela nação, não foi só para os homens, não, foi para as crianças, foi para as mulheres, foi para os anciãos, foi para todos. E eu estava lendo lá em Samuel, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, quando Samuel leva toda a nação, exorta toda a nação de Israel ao arrependimento dos seus pecados. A nação de Israel estava em pecado, estava servindo a outros deuses, e Samuel chama aquela nação e exorta aquele povo a se arrepender dos seus pecados, abrir mão daqueles deuses, abrir mão das coisas que impediam o agir de Deus. E Samuel proclamou um grande jejum para aquele povo, e a glória de Deus faz que aquele povo todos abraçaram, todos participaram daquele jejum, e eles se arrependeram dos seus pecados e abriram mão daquelas coisas que impediam o agir do Senhor na vida daquela nação. E aí eu fui lá para Atos capítulo 2, Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, na primeira viagem missionária de Paulo. Antes de Paulo e Barnabé sair para a sua primeira viagem missionária, eles fizeram um jejum ali com todos os irmãos daquela igreja, fizeram um jejum para ter a direção do Senhor para partir para a sua primeira viagem missionária. Então é importante, irmãos, é importante sim nós consagrarmos, tirarmos um tempo para fazer essa busca tão íntima com o Senhor. E quando nós jejuarmos, não vamos ficar com os nossos corações, com o nosso semblante abatido. Olha, entra no teu quarto, no teu secreto com o Senhor. Entra no teu quarto, no teu secreto com o Senhor, e faça aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus colocou no teu coração. E outra coisa que Josafá fez com aquele povo, levou aquela nação a orar. Levou aquela nação toda a orar, a buscar a direção do Senhor. E quando eles estavam lá orando, quando Josafá estava lá orando, clamando, quando aquela nação toda estava lá clamando, Deus tomou lá o profeta Jaziel, e Deus bradou em alta voz e falou: olha, esta peleja não é vossa, essa peleja não é sua.
está te contemplando. Xarai de cantará. O Senhor está te vendo, o Senhor está te contemplando. Nesta peleja, você não está sozinho, não. Você não está sozinho, o Senhor está te vendo. Ai, de cantarai. Ramanai, xarai de cantarás. E outra coisa que o Senhor fez para aquele povo, e aquele povo fez. Aquele povo louvou ao Senhor. Olha o que diz nos versículos 21 e 22. E aconselhou-se o povo e ordenou aos cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos amados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram todos desbaratados. Olha o que Deus fez. Deus falou: olha, bota os levitas na frente dos homens. E os levitas foram na frente, adorando e cantando ao Senhor. Olha, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Eles foram cantando: louvado seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus continua operando maravilhas, sinais e prodígios e maravilhas. E o povo ia adorando. E quando o povo ia adorando, Deus pôs uma confusão tão grande no meio daquela nação, no meio daquele povo que estava vindo contra a nação de Judá. E aquele povo começou uma contenda tão grande entre eles. Eles começaram uma contenda tão grande. Eles estavam vindo pelejar contra Judá. Mas Deus colocou uma contenda tão grande entre eles que eles começaram a lutar entre si. Deus colocou um espírito de contenda entre eles, que eles começaram a lutar entre si. Olha o que diz. Olha o que diz o versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando com eles os moradores de Seir, e ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha, eles estavam vindo pelejar contra Judá, aquele povo. Quando a nação de Judá estava indo adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor, bendizendo a Deus, eles começaram a contender, eles destruíram. Eles mesmos começaram a brigar entre si e destruir. Quando a nação de Judá chegou lá, estavam todos mortos. Eles não precisaram fazer nada. Olha que Deus tremendo. Aleluia. Não tem outro Deus tremendo maior do que esse. Não existe outro Deus maior do que esse. A nação de Judá não precisou fazer nada. Não precisou fazer nada. Não precisou lutar. Ela precisou apenas buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar, clamar ao Senhor. E o Senhor foi quem pelejou por aquela nação. E esse mesmo Deus que pelejou por essa nação, esse mesmo Deus que pelejou
E aí eu fui olhar, olha, todos esses homens aqui, ó, e tudo que eles conseguiram foi através da oração. Daniel, quando foi jogado lá na cova dos leões, por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Tem um hino antigo de Raquel Silva, que fala, que eu não sou boa de cantar, mas o menino fala assim, fala Daniel, que se você conhece, fala Daniel, o que aconteceu? Tem uma cova para entrar, conta Daniel, o que você vai fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Tem coisas que só com oração mesmo, só com o joelho no chão, só com oração é que nós conseguimos. E Daniel era um homem que orava. Para Deus falar que Daniel orava 3 vezes ao dia. Neemias estava lá no palácio, era copeiro do rei. E aí chegaram lá uns homens lá de Jerusalém e falaram para Neemias, olha, Neemias perguntou como é que está lá Jerusalém. E eles deram para Neemias, olha, os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém, os portões estão todos destruídos, estão todos queimados. E a palavra de Deus fala que Neemias entrou para o seu quarto, chorou por dias, chorou, jejuou e orou ao Senhor por Jerusalém, antes de entrar na presença do rei. E quando Neemias entrou na presença do rei, o semblante de Neemias está diferente. E o rei perguntou para Neemias, por que Neemias está com um semblante diferente? E Neemias foi contar para o rei, e o rei dispensou Neemias, e ainda ajudou Neemias, para que Neemias voltasse, deu cartas para Neemias, para os governadores, para que Neemias levantasse, reguesse ali os muros de Jerusalém. Então Neemias conseguiu através da oração. Jesus orou, irmãos. Jesus orou. Pedro, quando estava lá preso, na prisão, o que os crentes estavam fazendo quando Pedro estava lá preso? Os crentes estavam orando. Os crentes estavam orando e Pedro foi liberto daquela prisão. Paulo, quando estava preso lá, Paulo estava orando e houve um grande terremoto naquela prisão. Paulo estava orando, Paulo estava cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, e houve um grande terremoto naquela prisão. Paulo foi liberto. Esther, quando viu a nação, quando viu que a nação de Judá, de Israel, lá ia ser toda destruída, o que foi que Esther fez? Proclamou um grande jejum e levou toda a nação de Judá e de Israel a orar. Ana era uma mulher amargurada, era uma mulher triste, porque não tinha filhos. E a sua rival Penina tinha filhos, e a Ana sofria porque ela não tinha filhos. Ana era uma mulher amargurada. E a palavra de Deus fala que todo ano, Ana subia da sua casa até Siló para adorar ao Senhor. Ana não ficava em casa lá se lamentando, Senhor, eu não tenho filho, Penina tem filhos, com Eucânia eu não tenho filhos, eu vou ficar aqui amargurada, chorando porque eu não tenho filhos. Não, Ana subia ao templo todo ano, chorando, com seu coração triste, amargurada, mas ela subia todo ano para orar, para clamar, para buscar ao Senhor, para buscar a sua bênção ao Senhor. E teve um dia que Ana chegou lá, ela estava tão amargurada que ela fez um voto com o Senhor. Eu leio, quando eu leio 1 Samuel, eu admiro assim a coragem de Ana. Ela fez um voto com o Senhor, olha, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, sobre a sua cabeça não passará navalha, e quando ele se mamar, eu vou trazer para ser criado aqui no templo, pelo sacerdote. Olha que ousadia dessa mulher. Ela orou ao Senhor e falou, olha, Senhor, eu quero um filho varão. O primeiro
E a palavra de Deus fala que Ana orava, que Ana estava tão amargurada que apenas seus lábios, seus beijos se moviam, que Eli a teve por embriagada, a pessoa que Ana estava bêbada. Ele a teve por embriagada, por tão amargurada. Então Ana orou ao Senhor e o Senhor atendeu a oração de Ana. O Senhor atendeu a oração de Ana, o Senhor atendeu a oração de Esther, o Senhor atendeu a oração de Neemias, o Senhor atendeu a oração de Paulo, de Pedro e de tantos outros homens e mulheres de Deus. Nós vamos ler aqui a Bíblia, todos foram através da oração, irmãos. Todos foram através da oração. Então vale a pena nós clamarmos a esse Deus. Vale a pena nós estarmos clamando a esse Deus. Vale a pena nós estarmos louvando a esse Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, vamos adorar esse Deus, vamos louvar esse Deus. Vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa boca e glorificar esse Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada, Senhor, porque Tu és misericordioso. Obrigada, Senhor, porque a Tua fidelidade dura, se estende de geração em geração. Obrigada, Senhor, porque a Tua mão poderosa está estendida sobre minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado os meus. Quantos livramentos Deus tem dado aos nossos por conta das nossas orações. Quantos livramentos Deus tem dado aos nossos filhos, aos nossos parentes, porque você tem orado, você tem clamado a esse Deus Todo-Poderoso. Então vale a pena nós clamarmos a esse Deus Todo-Poderoso. Vale a pena nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Josafá proclamou esse grande jejum, proclamou